Bom dia, tudo bem, pessoal? Eu queria fazer então uma breve recapitulação do assunto de introdução ao estudo na anatomia e do sistema esquelético mais o sistema articular que foram enviados por e-mail na forma desse questionário. Então vamos lá, gente. Dê o nome das estruturas abreviadas a seguir. MM, músculos. N, nervo. A, artérias. R, ramo. V, veia. Lembrando que ponto segue sempre depois da letra. Descreva resumidamente os eixos crânio-caudal superior-inferior, transversal e ventro-dorsal, anteroposterior ou sagital. Então, são linhas retas que unem os planos de delimitação do corpo. Por exemplo, então, o crânio caudal une o plano superior ao plano inferior. O transversal une o plano lateral direito ao plano lateral esquerdo. E o ventro dorsal, que é o anteroposterior ou sagital, une o plano anterior, que é o ventral, ao dorsal, que é o posterior. Cite os 3 planos de secção do corpo na posição anatômica. Então, quais são os planos de secção? O plano mediano ou sagital mediano, o plano frontal ou coronal e o plano transversal. Portanto, são 3 planos. O que é esta posição de descrição? A posição de descrição anatômica é aquela no qual o indivíduo está em pé, na posição ortostática, olhando para o horizonte, tendo o tronco, cabeça e pescoço estendidos, bem como os membros superiores e inferiores estendidos e acolados tanto ao tronco como os membros inferiores entre si. As palmas das mãos devem estar voltadas para frente, com a mão em supino, e a ponta dos dedos do pé também voltadas para frente. Dê exemplo de estrutura disposta medialmente, lateralmente, superiormente, inferiormente e na linha mediana do tronco humano. Vamos lá. Na linha mediana, todas as estruturas que se posicionam nesse plano mediano são chamadas de medianas. Então, existem 3 ou mais estruturas, se existem 3, a que está voltada para frente é anterior, e a que está voltada para trás é posterior, e a que está entre as anterior e posterior é média, mas via de regra são chamadas de medianas porque está nesse plano. Medialmente e lateralmente se considera, por exemplo, uma estrutura medial e uma lateral. Por exemplo, o músculo quadríceps, ele tem 2 vastos, um lateral e um medial. Entre esses 2 vastos existe uma terceira estrutura chamada de intermédia. Ok? Superiormente e inferiormente também, como já falei, existem várias estruturas. Por exemplo, os olhos são superiores, por exemplo, aos mamilos, né? Inferiormente temos, por exemplo, o joelho, né? Joelho direito e joelho esquerdo. Então, o olho direito e o olho esquerdo são superiores, os mamilos direito e mamilo esquerdo são inferiores. Só que quando se considera 3 estruturas, a que está entre uma superior e inferior é chamada de média. Então, basicamente é isso aí. Conceitue metâmeros, paquímeros e antímeros. Metâmeros são segmentos que se dispõem longitudinalmente em sentido crânio-caudal, né? Ou caldo cranial. E esses segmentos são semelhantes morfologicamente e geralmente em função. Paquímeros é aquele princípio segundo o qual o corpo é construído em dois tubos longitudinais, sendo que esses tubos correspondem às cavidades corporais. O tubo anterior é que abriga a maioria das vísceras, não é? Por isso é chamado de paquímero visceral. O tubo posterior é que abriga os órgãos do sistema nervoso central, certo? Então a cavidade craniana e o canal vertebral. Antímeros é aquele princípio segundo o qual o corpo humano, ou parte desse corpo, é dividido em 2 metades por um plano mediano, certo? Essas metades são simétricas.
ou parecidas umas com as outras. Então, defina os seguintes fatores de variação anatômica: sexo, biotipo, etnia, idade. O sexo é um conjunto de caracteres que definem indivíduos que têm reprodutivamente uma função ligada à função de reprodução, por exemplo, produção de espermatozoides. Então, existem órgãos específicos na produção de espermatozoides e hormônios masculinos. Essa é uma definição muito simplista, né? E o sexo feminino representa aquela pessoa ou ser que vai participar dessa reprodução, seja na gravidez, através da gravidez, primeiramente na fecundação, a partir da produção dos seus gametas, que são as células sexuais femininas. Então, existem características morfológicas externas e internas que diferenciam o indivíduo, que revelam o seu dimorfismo sexual. O biotipo se refere à constituição morfológica, geralmente externa do indivíduo, geral externa, que depende também das características genotípicas e, então, junto com as fenotípicas. E assim temos aquela subdivisão, né? A divisão de indivíduos em longilíneos, brevilíneos e mediolíneos. Essa definição é mais conhecida. Etnia se refere a um grupo de indivíduos ou população de seres que estão agrupados conforme regionalmente e com características morfológicas bastante comuns entre si, englobando também as diferenças de idades sexuais e biotípicas então diferenças individuais, né, determinadas geneticamente também. A idade se refere a fatores, é um fator importante no qual o indivíduo é estudado desde o seu surgimento, né, desde o aparecimento desse indivíduo na forma de um embrião, passando para a forma fetal, que é a vida intrauterina, depois as diferentes fases do indivíduo, que há mudanças morfológicas conforme a idade na vida extrauterina. Descreva brevemente a anomalia com exemplos. Por exemplos de anomalia são vários, né? Polidactilia, sindactilia, lábio leporino, certo? Hipertricose, e por aí vai. Então, o que acontece nessas situações? Deixa eu acertar aqui o foco, né? O que acontece? Anomalia é uma variação morfológica e que é também uma variação funcional com prejuízo da função. Então, algumas estruturas sofrem variação, desvio do padrão do normal e que não afeta a função. Então, não é anomalia. Quando afeta, já passa a ser anomalia. Descreva os princípios de construção corporal, estratigrafia e segmentação visceral. Por exemplo, então, estratigrafia, você pega as camadas, começando pela pele, isso a nível macroscópico, né? Pela pele, tela subcutânea, então vão a camadas mais profundas do corpo a partir de um segmento. Após a tela subcutânea, essa é a camada mais profunda, que é a fáscia, que pode ser a fáscia muscular em geral, né? Depois o músculo, que é envolvido pela fáscia, e mais profundo ao músculo vai ter os ossos, nervos, vasos, etc., né? Distribuídos nessas camadas aleatoriamente. E o princípio da segmentação visceral é aquele que se refere à distribuição de vasos e nervos e demais estruturas relacionadas ao órgão, como brônquios, né, por exemplo, ou outros tubos, e que tem uma distribuição para segmentos específicos do corpo e essas estruturas não se comunicam com os segmentos vizinhos no mesmo órgão. Então aí você tem os territórios, né, anatomocirúrgicos. Então tem importância clínica esse conceito. Conceitue de exemplos de órgãos do sistema digestório, neural, tegumentar e circulatório. Por exemplo, citar como um exemplo, aí a gente faz a conceituação, né? Sistema digestório começa pela boca e termina no ânus. E nesse processo todo passa pelo canal alimentar, por vários órgãos, canal alimentar com as suas subdivisões, e as glândulas anexas, por exemplo, as glândulas que produzem saliva, as glândulas fígado, pâncreas, assim por diante, né? São as principais glândulas.
E deixa eu focar aqui direitinho. O sistema neural é formado pelo sistema nervoso central e periférico. O que é o central? Encéfalo, medula espinal, e periférico são nervos, terminações nervosas e gânglios nervosos, ok? Tegumentar compreende pele e seus anexos, que são os pelos, o cabelo, né? A mama são as glândulas em geral da pele. E o circulatório, um sistema muito importante, né? O sistema circulatório é aquele de condução da linfa e do sangue, através de tubos e canais específicos denominados de vasos, certo? Esses vasos do circulatório sanguífero, no caso não é o linfático, né? Sanguífero, transporta sangue, o principal deles é o coração, ok? Vou focar de novo. Sistematize, vamos lá, peraí. Sistematize as partes e regiões na superfície corporal. Então, o corpo humano, basicamente, ele é dividido em cabeça, pescoço, tronco, membros. Aí tem as subdivisões. Por exemplo, no tronco vai ter o quê? Tórax, abdômen, pelve. E toda a região posterior desse tórax, abdômen e pelve são chamadas de dorso, ok? Membro superior, membro inferior tem os segmentos, a parte fixa ou raiz do membro, né, que corresponde à cintura do membro superior, né? E depois tem então as articulações, começando pelo ombro no membro superior, braço, cotovelo, antebraço, punho, e no punho é a transição então entre antebraço e mão, que a mão tem a palma e o dorso da mão, são subdivisões, né? E os dedos que é formado pelas falanges, ok? Bom, o membro inferior, então vai ter a parte fixa, que é o quadril, certo? Quadril, onde tem articulação também coxo-femoral. Depois segue-se a coxa, joelho, certo? Perna e pé. E quais são as articulações entre a coxa e a perna? O joelho, né? Entre a perna e o pé, articulação tibiotársica ou talocrural. No pé vamos ter subdivisões em dorso e planta do pé, ok? Assim como também, eu não falei todas as subdivisões, mas por exemplo na perna você tem a região anterior que é a canela e a posterior que é a panturrilha. Beleza, gente? Mais ou menos isso aí já está, senão eu vou fazer uma divisão muito detalhada e eu não quero fazer isso. Por enquanto é só, pessoal. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos com muita saúde.